sem ter uma posição do Executivo. Marcou-se uma reunião hoje para as 14 horas, para que eles pudessem conversar. Apesar que a cidade amanheceu com a Polícia Federal trabalhando justamente em relação a essa questão do BRT, e acho que provavelmente não vão ter às 14 horas mais esta audiência. Mas uma coisa, meu presidente, eu fico tentando entender em tudo isso. Se o BRT, que não saiu do papel até esse momento, se a desapropriação, no qual o Executivo deveria ter em caixa os recursos necessários para pagar, até agora não pagou para essas famílias. Porque as famílias que receberam até agora, meu presidente, foram aquelas que tiveram, na proposta colocada pelo Executivo, as áreas que foram desafetadas e transformadas em lotes, em que essas famílias recebeu a título de indenização. Mas eu quero trazer a esta tribuna, nesta manhã, 3 situações que a Câmara Municipal de Palmas precisa investigar. Eu já pedi, através de ofício, cópia dos processos, mas todos aqui sabem que o Executivo não costuma entregar cópia de processo para a Câmara Municipal, que é uma das coisas mais absurdas que eu já vi até hoje. E, novamente, presidente, eu quero cobrar aqui do jurídico desta casa, que ficou de entrar na Justiça com o mandato de segurança para que o Executivo encaminhe esta casa os processos solicitados pelos vereadores. É o nosso papel fiscalizar, é o nosso papel olhar os processos. E, infelizmente, o Executivo tem tratado esta casa com desprezo. Já chegou ao momento de conseguirmos cópia de processo através do Ministério Público, e não porque foi solicitado pelo Executivo. Mas voltando ao assunto, meu presidente, o que me chama a atenção nessa discussão daquilo que já foi negociado, são 3 lotes de frente à avenida principal do Oreni 3. Aqui tem o vereador Claudemir Portugal, que mora no Oreni 3 e sabe quanto é bem valorizado aqueles imóveis da avenida. 3 que vivia ali 17 pessoas idosas que há 25 anos trabalhava com as suas hortas comunitárias. O Executivo, meu presidente, deu em indenização esses 3 lotes. Sabe qual que é a avaliação dita por moradores desses 3 lotes, meu presidente? Que a avaliação foi de R$120 mil. Como eu moro na região sul e sou curioso, resolvi perguntar para alguns corretores de imóveis, para saber quanto custa um imóvel na Avenida do Oreni 3, naquela proximidade, e aí eu fiquei estarrecido. Presidente, um corretor de imóvel me disse que recentemente, cerca de 2 ou 3 meses atrás, foi vendido na mesma região, na mesma localidade em que está esses 3 lotes oriundos da horta antiga, por R$600 mil. Eu fiz uma continha rápida. 120 mil é o laudo que está no processo, que eu ainda não vi, solicitei, ainda não vi. R$120 mil está o laudo feito por um funcionário da prefeitura. Um funcionário da prefeitura fez um laudo dizendo que aquele lote vale R$120 mil, que seria indenizado. E o lote da avenida, que já foi comercializado na Redondeza por R$600 mil, foi dado para pagar esses 120 mil. Tem algo estranho, meu presidente. Ver a Polícia Federal. E aí eu queria dizer que o prefeito Carlos Amasta empatou com o prefeito Raul Filho nesse jogo. Porque ele dizia que o prefeito Raul Filho era ruim porque a Polícia Federal já esteve na sua porta pela manhã. De fato, isso aconteceu mesmo no passado.
Mas o prefeito Carlos Amasta agora conseguiu empatar com o prefeito Raul Filho, porque também a Polícia Federal amanheceu nas duas casas dele. O problema é que lá não acha ele porque ele está em Barcelona. Mas empatou o jogo, está 0-0. Mas voltando ao assunto, que eu acho que a Polícia Federal está investigando e tem que ir de forma mais profunda, porque também tem que averiguar esses 3 lotes, que eu fiz uma continha simples, meu presidente. 3 lotes a 600 mil dá 1.800.000. Foram dados nesse processo de indenização para pagar 3 lotes que custou 360 mil. Tem gente ganhando muito nesse negócio, vereador Júnior Gel. É muita gentileza dar um lote de 600 mil por um que foi avaliado que era uma indenização de 120 mil. É por isso que o processo não chegou aqui até agora. Mas vai chegar porque eu quero ver o processo. E eu queria saber de onde é que tirou o amparo legal, vereador Júnior Gel. Porque um patrimônio do poder público que vale 120 mil, ele tem que ser passado, seja na indenização, por 120. Agora, o que vale 600 mil, não pode ser passado por 120. A quem está beneficiando? A quem tem interesse nesse assunto? Aí a Polícia Federal está investigando, possivelmente, majoração de IPTU que houve em áreas, em glebas dessa cidade, e um esquema de imobiliárias ligadas ao Executivo para poder coagir os donos de área. Parece que esse negócio está muito familiar. Parece que esse assunto está muito familiar. E eu acho que esta casa precisa investigar. No mínimo, nós precisamos investigar o que está por trás de tudo isso. Porque ver 17 famílias sendo lançadas fora, num lugar que estava há 25 anos e colocou eles no fundo, simplesmente para atender interesses, porque os lotes da frente são supervalorizados, eu acho uma falta de respeito com a sociedade que construiu essa cidade. Pegar um cidadão com um quiosquezinho vendendo frango aos finais de semana, tirar o seu ganha-pão, jogar seu quiosque no almoxarifado, no depósito da prefeitura, pegar seu freezer com frango e tirar dele a oportunidade de sustentar a sua família e não dar a ele uma satisfação, é covardia. É covardia. E isso o prefeito teve coragem de fazer. Agora, por que propósito, vereador Júnior Gel? No meu entendimento, só tem um. Para atender o interesse de dar aqueles 3 lotes avaliados em 1.800.000 para pagar uma conta de indenização de 360 mil. Alguém está ganhando muito para ver 17 famílias jogadas fora. E um detalhe que eu queria dizer a vocês, nobres pares, que eu também estou investigando. Foi alguém lá naquelas famílias, no período de eleição, e deu a eles R$500 para um, R$1.000 para o outro, R$800, como forma de indenização pelos seus canteiros, que eles plantaram ali a vida toda. O problema é que eu até agora não consegui achar os processos dentro da prefeitura que pagou esse dinheiro. Me parece que alguém foi lá e pagou a pedido do Executivo. Como é que o Executivo paga indenização de canteiros se não for oficialmente? Abrindo um processo, fazendo a coisa como manda a lei. Será que é porque tinha urgência de tirá-los dali para que o negócio dos terrenos pudesse ser concluído? Estou sabendo de uma outra informação. Para concluir, meu presidente. Além de dar o lote por R$120 mil da frente, também, vereador Valdes, foi dado no meio da quadra um outro lote, porque disse que um desses tinha um direito a mais. Aí ele ganhou um que valia 600 mil e ganhou mais um no meio da quadra que está avaliado em torno de 70 mil reais. É uma
coisa escandalosa. Mas eu acho que nesse momento nós vamos poder esclarecer tudo isso. Meu presidente, é isso que eu queria colocar, e ser solidário às famílias que vão estar às 14 horas na prefeitura, mas penso eu que novamente vão embora para casa, porque o Executivo não vai dar atenção a eles novamente. Muito obrigado. Concedo a palavra ao vereador pastor João Campos pelo prazo regimental de 10 minutos. Quero cumprimentar a todos com um bom dia. Cumprimentar os vereadores aqui presentes, servidores desta casa, pessoas que estão aqui da imprensa. Desejar a vocês uma excelente quinta-feira. Nós gostaríamos de estar pontuando algumas reflexões aqui. Na semana passada, nós aprovamos um requerimento aqui nesta casa. Nós elaboramos uma minuta da escola sem partido e solicitamos ao senhor prefeito que analise esta lei e mande para a Câmara a minuta da lei da escola sem partido. Na verdade, ela é uma lei que tem na sua essência evitar-se a propalada e falada ideologia de gênero a ser utilizada nas escolas, principalmente, dentre outros. Nós estamos aguardando, deveremos estar visitando o Poder Executivo e tratando dessa matéria. Eu quero lembrar a vocês que nós estamos no mês de novembro e é considerado o mês azul, aonde as organizações, especialmente as organizações voltadas para a saúde pública, fazem palestras, divulgação no que diz respeito à saúde do homem. Segundo as estatísticas, a cada ano, 60 mil pessoas são detectadas com câncer de próstata. E se isso for detectado no primeiro momento, 90% dos casos são sanados. E isso seria muito importante para a saúde do cidadão brasileiro. E pesquisas também indicam que se o pai morreu ou teve câncer de próstata, as pesquisas indicam que 6% há de possibilidade de que o filho possa ter câncer de próstata. E existe um preconceito masculino no que diz respeito à questão do exame feito, que é o exame mais adequado, que é o toque. Então, nesse sentido, nós esperamos que esse mês de novembro seja um mês onde nós, principalmente que já estamos com a idade de mais de 40 anos, tenhamos a possibilidade de pararmos um pouco e refletirmos a respeito desse assunto, saúde pública, e especialmente a saúde do homem, e tenhamos condições de estar divulgando e refletindo e falando sobre esse assunto, para que seja um momento onde muitas pessoas que precisam fazer esse exame e cuidar da sua saúde. Às vezes se propala muito a saúde da mulher, através de debate, através de divulgação de temas, mas quando chega na saúde do homem, se cala, porque existe essa dificuldade. Então, nós estamos aqui falando a respeito desse assunto e ele é muito interessante. Eu quero, de certa forma, ser solidário com as palavras ditas pelo nobre vereador que me antecedeu, Milton Neres, no que diz respeito às questões voltadas ao BRT, né?
que famílias estão tendo dificuldade em relação a esse assunto e precisam serem atendidas para resolver os problemas pertinentes a esse assunto. E o mundo está vivendo um novo momento com a eleição da potência maior do mundo, que é os Estados Unidos. Trump. E nesses 2 dias, especialmente ontem à noite, houve várias reflexões das mais diversas lideranças do mundo em relação ao que aconteceu, a vitória daquele cidadão. E nós estamos observando e fazendo uma reflexão que o que levou ao povo americano a eleger aquele cidadão foi exatamente o interesse do americano ter alguém que tivesse defendendo a própria nação, que é o americano. Entendemos que isso é muito interessante, o americano valorizando alguém que tenha proposta no sentido de defender temas interessantes voltados para a sua própria nação, para o seu próprio povo. E, finalmente, nós estamos vivendo um momento extremamente difícil no que diz respeito à área social, mormente ao emprego. E observamos ontem que o governo federal lançou um cartão ontem denominado Cartão Reforma, para aquelas pessoas que ganham até R$ 1.800, para que façam reforma nas suas casas. Entendemos que isso é algo simbólico, muito pouco, mas, de certa forma, é uma iniciativa que está se tomando no sentido de mexer com a economia brasileira, no que diz respeito à questão de construção e pessoas estando procurando reformar a sua casa, porque isso, logicamente, vai começar a mexer com a economia no que diz, e principalmente no que diz respeito à questão do emprego, do trabalho. Tenham todos um bom dia, meu muito obrigado. Concedo a palavra ao vereador Folha pelo prazo regimental de 10 minutos. Caneta. Bom dia, nobres pares, público presente, senhor presidente, imprensa. Senhor presidente, o noticiário, hoje pela manhã, traz a informação de uma ação da Polícia Federal numa investigação em órgãos públicos e na residência do prefeito de Palmas, Carlos Amasta. Ouvi o nobre vereador Milton Nery, de certa forma, alegre aqui nessa tribuna, analisando toda essa discussão e o momento da ação da Polícia Federal. E com referência a 2 temas que o novo vereador falou aqui, eu queria também não dar o meu palpite, mas opinar aqui, e não usando essa tribuna, achando que é possível, eu acho, como disse o novo vereador aqui, e ouvindo palavras do novo vereador, em que corretores daquela redondeza fizeram alguma avaliação. O novo vereador sabe perfeitamente que o município tem uma lei, que é a planta de valores, que baliza, que normatiza os valores dos imóveis da nossa capital. Não tem nenhuma indenização feita nesse momento, principalmente pela desapropriação,
praticada pelo município de Palmas para a implementação do BRT, que não foi utilizado a planta de valores. E aí, os proprietários dos imóveis impactados, por 3 reuniões ou 4 que participei com eles, vi neles a felicidade e a alegria do acordo que foi feito com o município de Palmas. Semana passada foi a última reunião que aconteceu aqui na sala de reunião com eles, e eles estão esperando justamente finalizar, e aí o novo vereador Milton Neves falou com o diretor da Secretaria de Desenvolvimento de Habitação, que disse a ele e disse a mim que faltava tão somente a parte burocrática de uma documentação que dependia, inclusive do Procurador-Geral do Estado de Tocantins, para que pudesse o município finalizar o pagamento. E aí, eu não vejo por que o vereador dizer aqui que o prefeito Carlos Amasta tem a intenção, ou a prefeitura, de dar prejuízos a quem quer que seja nesse município na indenização dos impactados do BRT. Apesar de que alguns colegas se comportaram contra a implementação do BRT no município de Palmas, o prefeito não recuou, continua na intenção e no pensamento que essa obra vem com certeza trazer progresso, gerar emprego e renda para o nosso município, e é uma obra de fundamental importância. A presença da Polícia Federal na residência do prefeito e na Procuradoria do município de Palmas, ela vem justamente para elucidar alguns questionamentos. E podem ter certeza, o prefeito Carlos Amasta não tem nada que possa dar a ele ou a esse município prejuízo no projeto do BRT. Foi até bom a Polícia Federal vir, porque de uma vez por todas, até o Ministério Público Federal, que nesse momento, através de uma liminar, segura os recursos para a construção do BRT, possa dar o seu parecer, liberar os recursos, para que o município de Palmas possa construir esta obra, que com certeza vai trazer parte de desenvolvimento para o nosso município. A indignação do novo vereador eu compreendo, e ele esteve em caminhos opostos no último dia 2 de outubro, e infelizmente amargou a derrota imposta pelo prefeito Carlos Amasta, e ganhou a prefeitura o prefeito Carlos Amasta, na contramão dos adversários, mas com certeza tendo uma avaliação altamente positiva pelo povo palmense. Não se reconduz um gestor novamente quando ele não foi um bom gestor, quando ele não foi compromissado, quando ele não respeitou o povo e nem o erário público. E aí podem ter certeza, o prefeito Carlos Amasta caminha a passos largos para ajudar a consolidar o estado de Tocantins também. E o momento é esse, a oposição começa, de certa forma, a criar um mecanismo para dificultar, mas o povo é sábio. Senhor presidente, gostaria de agradecer a Vossa Excelência, aos nobres pares, e hoje nós vamos novamente, voltar a deliberar no plenário, voltar a destrancar a pauta, tem 4 vetos aí. Eu sei que eu não sou de ter alegria quando vejo noticiários que afligem a classe política. Sem a política no Brasil, sem a democracia no Brasil, era difícil viver. A gente, mesmo vivendo uma democracia que impera por muitos anos nesse país, a gente ainda consegue observar que há tantas divergências, tanta desigualdades, tanta falta de respeito com o ser humano, mas a democracia ainda é, acima de tudo, a forma de se viver, ser livre, ter liberdade, ir e vir, votar e ser votado. Muito obrigado, senhor presidente. Conceda a palavra ao vereador Lúcio Campelo pelo prazo regimental de 10 minutos.
Senhor presidente, nobres pares, profissionais da imprensa, sociedade palmense que prestigia o trabalho da Câmara Municipal. Nós vamos ocupar um tempo pequeno aqui nessa tribuna, mas só para fazer referência de que o vereador Milton, ao utilizar essa tribuna, falou do empate de 1-1, né, que o prefeito Raul recebeu a visita da Polícia Federal na gestão anterior. E o Amasta cresceu em cima disso. Hoje, a gente, infelizmente, também vê a Polícia Federal visitando o atual prefeito, que, inclusive, não tem compromisso com a cidade, só vive viajando. Para a sorte dele, ele não estava em casa. Mas eu creio que, quando ele retornar ao Brasil, ele vai lá na Polícia Federal dar as explicações e aproveitar e lançar a candidatura de governador dele, até porque ele vai largar a prefeitura daqui uns dias e vai ser candidato a governador do Estado. E dizer também que tem secretário aí que já pode até pedir música no Fantástico, né? Já tem a Polícia Federal por 3 vezes em casa. Então, se lá faz 3 gols, pede música, vamos pedir música aqui também. Ver quem vai bater o recorde, né? Vossa Excelência me permite uma parte? Com satisfação. O que o vereador que nos antecedeu esqueceu de falar, que esse é o jeito novo de fazer política, que não tem nada a ver com os políticos, então a classe política não foi afetada em nada. O vereador disse que a classe política foi afetada, não foi, ele não é político, nunca foi político, é o jeito novo de fazer política, onde a Federal vai nas 2 casas. Taquari nunca viu a Polícia Federal visitar eles e, de repente, viu na casa do prefeito, que nunca mora lá. Mas o que eu queria colaborar com Vossa Excelência, é que quando eu falei o assunto dos terrenos, não achei não, foi vendido por 600 mil. Foi vendido por 600 mil. E dizer para mim que tem que pagar uma indenização de 120 mil com um patrimônio de 600 mil, isso chama-se improbidade administrativa. Talvez o vereador que me antecedeu não percebeu isso. Só para colaborar com Vossa Excelência. Eu não quero entrar nessa celeuma, até porque eu entendo que o que a sociedade, no dia 2 de outubro passado, não quis fazer, eu não sei qual é o motivo, cada um tem uma visão de sociedade, e também ela faz uma avaliação, a grosso modo, do processo político, administrativo, e toma suas decisões. A sociedade, a gente tem que respeitar. Ela reelegeu o prefeito Carlos Amasta em função daquilo que ele conseguiu mostrar para a nossa sociedade, de que era bom estar sendo mantido no cargo. A sociedade acreditou e deu a ele a vitória. Então, acho que não cabe questionamento. Mas a Polícia Federal está fazendo aquilo que a sociedade não quis fazer no voto. Ela está fazendo as investigações e está indo aí, tomando as suas posições, a Justiça Federal. Inclusive, senhor presidente, eu quero tratar desse assunto, porque no dia 17 de setembro de 2015, tem uma matéria publicada pela imprensa do nosso município, do nosso estado. Campelo afirma que o secretário Marcílio Ávila tomou indevidamente posse na Prefeitura de Palmas. Fizemos essa denúncia. O Ministério Público me encaminhou um parecer dizendo que estava tudo tranquilo. Está aqui, assinado pelo Ministério Público. Engraçado. A Polícia Federal hoje, a Justiça Federal hoje, está mandando prender o secretário por ter descumprido. Quer dizer, não deram crédito à palavra do vereador Lúcio Campelo e às documentações por mim apresentadas. Mas a Justiça Federal está aí, cumprindo o seu papel, e a sociedade, às vezes, assustada. E aí, pega toda a classe política, joga numa vala comum, coloca a terra, coloca todo mundo como igual. Por quê? Porque não está parando para fazer uma avaliação do trabalho e do comprometimento de cada político, jogando todo mundo na vala comum. Então, eu sinto muito que Palmas esteja aí enfrentando esse tipo de situação. Gostaria, e trabalho desde o início do primeiro dia de gestão do prefeito Carlos Amasta, para contribuir com a cidade e contribuir com a gestão dele. Então, os equívocos que eu encontrei e que eu denunciei, era a favor da sociedade, era a favor da nossa Palmas. Não deram crédito ao vereador.
Mas eu estou feliz porque, ao fazer a denúncia, a gente encaminha isso ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público Federal. Então, eles estão fazendo a parte deles, o vereador Lúcio, a dele. Eu espero que a sociedade daqui para frente melhore a sua visão e comece também, de fato, a fazer a sua parte. Muito obrigado, senhor presidente. Passamos para a votação dos vetos que estão trancando a pauta. Solicito ao primeiro secretário a leitura dos mesmos. Desculpa, vereador professor Júnior Gel. Conceda a palavra ao vereador professor Júnior Gel pelo prazo regimental de 10 minutos. Pela ordem, presidente. Vereador Lúcio Campelo. Gostaria que Vossa Excelência considerasse como visita ilustre esse parlamento o empresário Walter Borges e os meninos aqui da Igreja Adventista, que estão fazendo uma visita e querem conhecer o funcionamento do nosso parlamento. Que seja registrado como visita ilustre a esta casa. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa em nome do nosso presidente, vereador Rogério Freitas, aos nobres pares, à imprensa, servidores da casa, sociedade que nos prestigia, sejam muito bem-vindos. Aos jovens da Igreja Adventista, sejam bem-vindos. Trabalhei alguns anos em um colégio vinculado à Igreja Adventista aqui em Palmas. Na realidade, foi o primeiro colégio que eu lecionei aqui em Palmas. Sejam bem-vindos. Senhor presidente, não me surpreende a ação da Polícia Federal. Na realidade, não surpreende aos nobres pares que aqui se encontram, não surpreende ao gestor de Palmas. Talvez... Não digo talvez por isso, porque creio eu que não tem relação. A Polícia Federal, possivelmente, se não o encontrou em casa, é por um motivo simples, ele sempre está em viagem. E esse é um fato corriqueiro e que, normalmente, a população e a Câmara de Vereadores não se sabe ao certo quando o prefeito está em Palmas ou quando ele está em viagens ao exterior. Sabe-se lá quando as viagens são de cunho particular ou, de fato, a serviço do município de Palmas. É algo que, de fato, não sabemos. Porque os relatórios de viagem, as solicitações ou informações sobre as viagens nunca chegam a esta Câmara de Vereadores. As diárias são pagas, não se sabe ao certo o que estava sendo feito lá fora. A prestação de contas com o município de Palmas, com os impostos que são pagos pela sociedade, e isso não é feito pelo atual gestor. Quando se afirma que não se pode surpreender com a ação da Polícia Federal, é porque já houve a prisão de um secretário do município há cerca de 40 dias. Houve uma segunda ação da Polícia Federal na casa de alguns secretários, escritórios do município de Palmas. Estão ocorrendo pela terceira vez. Se chegaram em secretários, uma hora chegariam no prefeito. Porque o secretário foi colocado na sua função a mando do próprio prefeito. A escolha foi do prefeito. E o secretário não está agindo em desconhecimento em tudo o que ali se faz do chefe do Executivo Municipal. Isso é fato. Na realidade, diga-se de passagem, boa parte do que se faz na secretaria é a mando do chefe do Executivo, onde muitas vezes o secretário nem concorda com o que está sendo feito, mas se vê na obrigação de fazê-lo. Não estou afirmando em momento nenhum que o fato de não concordar seja um ato ilícito, talvez até lícito, porém imoral. Talvez a venda de lotes que ocorreu no posto Cantão, em valor irrisório,
não foi em concordância com o secretário de forma imediata, mas foi obrigado a fazê-lo. Talvez o que ocorreu com o BRT não tivesse concordância, talvez tivesse conhecimento e concordância, não sei. E para isso nós temos, felizmente, a ação da Polícia Federal para elucidar diversas dúvidas, verificar onde existe a mácula, a má-fé por parte do Executivo e tentar combater o ato de corrupção que, infelizmente, é corriqueiro neste país e parece também ser corriqueiro neste município. Porque, diga-se de passagem, a Polícia Federal não sai batendo na porta para saber se lá tem alguma coisa. Quando a Polícia Federal chega a ir à porta de alguém que está sendo investigado, é porque os indícios já são muito fortes. E acredita-se encontrar algo que realmente gere e leve a possível apreensão e também prisão de algumas pessoas envolvidas. Eu me pergunto, senhor presidente, quando ocorreu a primeira vez a entrada da Polícia Federal na casa do secretário de Finanças do município, os boatos são diversos, porque está em sigilo de justiça. Mas tem boatos que as armas ali encontradas superam a casa de 1 milhão. É necessário ter muito dinheiro em casa, sobrando, para se fazer um investimento em armamento a ponto de superar a casa de R$ 1 milhão. Ou eu pergunto se é comum se fazer investimento comprando armas neste país. Sejam elas legalizadas ou não, cabe à Polícia Federal averiguar. Se o montante supera R$ 1.000 ou R$ 10.000, daí está havendo a investigação. Mas que é importante salientar e parabenizar a Polícia Federal por sua ação, ela deve ser parabenizada em função do serviço prestado com seriedade e idoneidade, porque independente de qual seja o partido político, independente de estar ou não à frente de gestão municipal, estadual ou federal, a Polícia Federal no país inteiro está fazendo muito bem o seu papel. Muito obrigado. Passamos para a votação dos vetos que estão trancando a pauta. Solicito ao segundo secretário a leitura dos mesmos. Processo 78/2016, veto parcial, autor executivo, Poder Executivo Municipal. Veta parcialmente o autógrafo de lei número 3, de 25 de agosto de 2016, que acresce inciso ao artigo 4º da lei número 1626, de 12 de agosto de 2009, para incluir espécie de receita no Fundo Municipal de Saúde e adota outras providências. Convido os vereadores Folha e professor Júnior Gel para a verificação de cédulas e urnas de votação. Rapaz, essa urna já viu coisa, mas não conta nada para ninguém. Vai tirar uma foto dela, o melhor dia dessa urna, sabe qual foi? Espaço Cultural, na eleição que nós elegemos o Vanderlei. A eleição que nós elegemos o Vanderlei foi o melhor dia dessa urna. Na Praça do Espaço Cultural. Mas não vou mais certo ainda.
Pela ordem, senhor presidente. Vereador Irã Gomes. Apenas para solicitar ao líder da bancada para que oriente a votação. Solicita ao primeiro secretário para a chamada nominal. Lembrando que a votação é secreta. Votando sim, rejeita o veto. Votando não, mantém o veto. Vereador Folha. Senhor presidente, então, eu queria orientar a bancada dos nossos colegas vereadores para votar não, para nós mantermos o veto do prefeito. Votando não. Mas o veto é sobre o quê? São 4. Não, esse primeiro. O primeiro é o quê? Você leu? É na cédula. É do João Campos. É na cédula. O primeiro é o que fala Não lê errado. do dinheiro lá no fundo. É o autógrafo de lei número 3, de 25 de agosto, que acresce os incisos ao artigo 5º da lei 1626, de 12 de agosto de 2009, para incluir espécie de receita ao Fundo Municipal de Saúde e a outras providências. É o do fundo. É o do fundo. É o do fundo. Chamada nominal, pastor. Chamada nominal. Vereador Adão Índio. Votar sim, porque eu vou votar contra o projeto do prefeito. Só porque não quer Sim. botar o dinheiro retroativo para a saúde, vou tirar dinheiro da saúde. Mas como é que eu vou votar? Vereador Claudemir Portugal. Vereador da saúde, rapaz, tem que defender a saúde. Portugal nunca me acompanhou esse fenômeno. Vai. O Amassa, ele é malandro, não tem jeito não. Vereador Etino Nordeste, ausente. Vereador Folha. Só para orientar o vereador Lúcio Campelo, votando sim, rejeita o veto, vereador. Votando não, mantém-se o veto. Rapaz, eu acho que a moda agora é ser igual. Sei lá, isso que dá. Eu gosto disso. Gerson da Mil Coisa. Vereador Gerson da Mil Coisa. Gerson da Mil Coisa. Mas se o Joaquim chegar aqui até o final da votação. Deixa eu ligar pro Joaquim para ver se ele está chegando aqui. Se o Joaquim chegar, salva a mão. Vai ser muito bom para você, cara. Agora eu vou para cima do doutor Gabriel. Vocês não é igual não, fala pra você é um banana. Fala que você é um banana. Joaquim vai querer licenciar, porque que é a sua mulher dele? Você fez a foto? Vereador Irã Gomes. Joaquim Maia tem que renunciar. Eu falei pra ele, ele achou não. Você tem que renunciar. Tá comprometendo. Ele e o bolão, o Biratã. Iratã Abreu. Joaquim Maia. Pastor João Campos. Vai fazer igual a Regina Massa. A Massa botou muita coisa aqui, eu pedi pro outro, mas a Massa, e um monte de emprego para ela, até hoje.
Joel Borges. Juscelino Rodrigues. Esse não doesse, não. Esse é Aroeira. Vem cá, Aroeira. A Divina Massa, né? Perdeu a eleição, coitado. Aí o Valdemar, né? Malandro e rodoviária, né? Também, né? Chegou aqui, rapaz, e treinou ela pra cabeça. E prometeu um emprego pra ela que eles garantiam. E o Adir, você sabe que Lúcio Campelo. da massa, né? Adir, tudo que promete, ele cumpre, né? Aí, fica tranquilo. Olha esse cheirinho. Ó, querida, eu estou prometendo. Ele disse que é a primeira vez que ela contrariou. Mas se arrepende até hoje. Major Negreiros, Marilon Barbosa. Passou, nossa. Marilon Barbosa. Ela conseguiu arrumar um negocinho e ele ainda mandou ela embora depois que eles iam trabalhar. Vamos ver se o Marilon dessa vez vai. 1 ano e meio. Vamos perder. Vamos perder. Que isso, cara? Tá errado. Eu vou botar contra a saúde. Não, do João. Isso aí é para pôr da saúde. Milton Neres. Não é a favor do governo. Sim, é contra. Eu sou da boca de urna. Júlio Gel. Olha, esse é os delinhos. Uai, você tem razão. Desculpa. O pastor tá vendido. O Amassa deve estar lá em Barcelona agora. E agora, como é que eu tenho? Lúcio, deixa eu passar assim, senão o Jardim vai pegar. Rapaz, o Amassa não vai gastar nem táxi quando chegar de Barcelona. A pé ficando na porta. Vai na porta. Marcou a passagem. Olha, disse que não pode ficar fácil. Sim, tá? Emerson Coimbra. E a polícia vai ter um pouco na porta da casa. Volta garantido. Boa, Amassa. Assinei aqui. À frente do seu nome. Rogério Freitas. O Raul deve estar com raiva demais do Amassa. 2 derrotas. Derrotou ele na urna, sendo mais votado, e agora empatou com ele na Polícia Federal. Não, só um. Passo a presidência para o vereador Folha para que eu possa exercer meu direito de voto. Ó, mas bota uma venda no olho dele para ele não ver, senão ele vai te prejudicar você depois das conversas. Se ele vê quem você votou aí. Vereador Valdson. Eu vou denunciar o primeiro secretário, tá vendo boca de urna aqui, Devolvo a presidência ao seu titular. Valdemir, um corretor falou para mim que uma avenida por 600 mil, quanto custa nota na avenida? 1 milhão. Ah, Folha. Essa não é de dados que Realmente, naquela banda de valores, só os que vêm de lá. Deixa essa parada aqui, porque eles não vão ver aquela outra que a gente já
Encerrada a votação, senhor presidente. Convido o vereador Irã Gomes e Emerson Coimbra para fazer a escrutinação dos votos. Esse cara que tem lote de frente com o rural, deixando a de valor de mercado, tá? Para eles é só. Mas é a planta de valores, que foi usada. Viu? Ei, Portugal, bateu o leite das crianças. Fiquei sabendo. Existe avaliação e não existe planta de valores para essa nova quadra, porque foi modificada agora. Elas fazem coisa se mete lá não, porque não é ruim. Confere. Pode falar com você. Quando sim, quando sim. Pra contar lá. Você está defendendo a gestão. Agora esqueça a gestão. Dentro do processo de gestão. Então vai, separa sim ou não? Que sim? 3. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já tá 5 a 1. Manda aí sem suspenso. Você é um cara sem nada a ver. Vamos perder. Vai lá, vai crescer, vai com a sua mãozinha mais devagar. Desgraçado. Vai falta menos. Não acha não. Esse aqui é o Salvador. Sim, daqui eu vi. Não, tem que mostrar pra ele. Senão não vale. Olha lá, Irã, pega o óculos. Joaquim Maia agora que vai chegar. Ei, Júnior! O motorista do Joaquim tá encerrada a votação. Mas parece que deu 10 a 3. Deu 10? Ah, sim, a 75 lá. 10 a 4. Confere, é o papel dele. Não, porra não, fala aqui pro meu secretário. 10 a 4 só, foi bem a feira. Foi bem assim, Senhor presidente, verificaram-se a existência de 14 votos, sendo que 10 sim e 4 não. Com 10 votos, está rejeitado o veto do prefeito. Passo a palavra para o primeiro secretário para fazer a leitura nominal do segundo veto. vai moralizar. Agora é 79. Se ficar 10 aqui, eu vou mandar um. Senhor presidente, processo 79/2016, veto parcial, autor executivo municipal, veta parcialmente o autógrafo de lei de número 8, de 31 de agosto de 2016, que institui o calendário oficial de eventos do município de Palmas, Vereador no dia do casamento civil comunitário da outra providência. Não temos quórum para dar procedimento à análise dos vetos. Passamos para as comunicações parlamentares. Solicitar ao segundo secretário se há vereadores inscritos. Senhor presidente, não há vereadores inscritos. Encerro a presente sessão, convocando outra para dia e hora regimental. Está encerrada a presente sessão. O meu retardo foi que a respeito do fundo. Todo mundo pode saber.